Então, comandante, eu inicio assim essa estreia dos 60 minutos agradecendo ao senhor que quando a gente falou né, de participar dessa entrevista, o senhor prontamente disse, está marcado. Seja bem-vindo. Chaves, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui novamente, podendo falar para a população de São Bento, para os ouvintes da Rádio São Bento e da região, poder conversar sobre segurança pública, trazer as melhores informações que nós temos aqui, num ambiente onde nós nos sentimos em casa, nos sentimos muito bem recebidos, desde o nosso primeiro contato, né, o quão respeitosa é vossa pessoa, o quão sério é vosso trabalho, e a gente fica lisonjeado com esse novo convite. Muito bem, eu que fico realmente feliz em tê-lo aqui. Até porque um comandante de um batalhão como aqui o 23º tem muitas atribuições. E para tirar um tempo para falar para a comunidade, precisa estar sempre bem organizado. E o senhor fez isso. Eu vou começar aqui dando a oportunidade para o senhor fazer uma homenagem. Eu sei que o senhor não veio preparado para isso, mas uma homenagem para aí colegas de farda, né, que tiveram seu dia ontem e que contam muito com a parceria da Polícia Militar. Ontem foi o dia do bombeiro. É uma classe que trabalha em parceria com o senhor, sofre as mesmas agruras também que os senhores, aí que gostariam de dias melhores, inclusive na segurança pública, mas nem sempre é possível aquilo que a gente pensa e imagina. Então vou deixar o senhor falar um pouquinho aí desses que trabalham em parceria com a Polícia Militar aqui em São Bento do Sul. Falar do bombeiro, especialmente do bombeiro militar, para mim é muito fácil, porque a minha academia de polícia, em 1998, quando eu ingressei na polícia, há 22 anos e meio atrás, a polícia militar e o bombeiro militar, eles eram a mesma coisa, faziam parte da mesma instituição, eram comandados por um comandante geral apenas. Essa divisão veio pós 2003. Então, os meus companheiros de turma do curso de formação de oficiais, eles podiam optar entre a polícia e o bombeiro, e vários hoje são comandantes de batalhão do bombeiro militar. São profissionais excepcionais, exemplares, eles têm uma abnegação absurda, colocam a própria vida em risco sem pestanejar. Esses últimos dias que tivemos aí o ciclone, né? Que afetou severamente, inclusive eu faço esse trecho quase que diariamente, a 280, né, sentido São Bento de Jaraguá do Sul, quantidade absurda de árvores, acidentes de carro, e lá estavam todos os bombeiros, inclusive aqueles que trabalham na seção técnica. Aqui vai um abraço especial para o meu amigo de viagem, o soldado do bombeiro militar aqui de São Bento do Sul, Victor Braga, vai muitas vezes de carona conosco, né, nessa viagem, e trocamos muitas figurinhas a respeito, né, de São Bento, da região, e é uma classe, sim, que ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Os comandantes de São Bento, o subcomandante até o tenente João, muito próximo do batalhão, né, a gente tem uma sinergia muito grande. A Polícia Militar trabalha com o bombeiro, apoiando o bombeiro, e precisa e recebe o apoio do bombeiro sempre que é necessário, e a gente percebe que essa sinergia traz o melhor para a comunidade. São profissionais que às vezes a gente costuma, quando pensa em bombeiro, pensa muito no incêndio, né? E eles trabalham em várias outras frentes, o resgate de pessoas em áreas homiziadas, o resgate em área de mata, a situação do trabalho na ambulância, o risco de contágio. A gente estava comentando há pouco tempo, durante essa semana no batalhão ainda, que independente, não é uma crítica, por favor, Chaves, né? Mas várias funções agora, com a pandemia, tiveram a possibilidade de trabalhar no sistema de home office, né? Você visualiza a polícia militar ou o bombeiro militar trabalhando em home office? Uma abordagem policial, atender uma pessoa desesperada porque tem alguém entrando na sua casa, furtando um objeto seu, ameaçando um familiar, lhe agredindo com uma faca, com uma arma de fogo, traficando e trazendo problemas para a sua vizinhança. E o bombeiro é a mesma coisa. Você imagina alguém resolvendo salvando alguém que foi acometido por um acidente de trânsito, apagando um incêndio, retirando árvores da rodovia, tirando pessoas de dentro de ferragens em home office. Não, né? Não temos essa opção. Por sorte, a maior parte das pessoas que escolhem a profissão de bombeiro militar, assim como da polícia,
escolhe por vocação, né? Sabe onde está pisando. E vai toda a nossa consideração, todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão aos bombeiros, todo tipo de bombeiro comunitário, voluntário, mas especialmente eu tenho um carinho especial pelo bombeiro militar, porque quando iniciei a minha carreira, iniciamos juntos, né? Éramos fundidos numa mesma instituição. O Tenente Coronel João Carlos Cusi, aqui da Polícia Militar, comandante da PM 23º Batalhão, aqui conversando conosco no programa 60 Minutos. A primeira vez que o senhor esteve aqui ao vivo comigo, tivemos algumas manifestações pós a sua participação, e eu ouvi alguns relatos tipo, nossa, o comandante da PM não é fraco. O currículo do cidadão aí é realmente invejável. Bom, primeiro que as suas especializações, como o senhor colocou aqui, são muitas, mas você nunca faz especialização pensando em estar escrita no currículo. Você faz pensando em conhecimento, agregar aí para atender bem a comunidade. E o senhor, com 40 anos só, comandante, muitos moleques, e hoje nós estamos, moleques e molecas, estamos vendo aí hoje que esse sistema home office para o professor não está funcionando. Porque no estado de Santa Catarina a maior preocupação é que mais da metade dos alunos vão perder o ano letivo, porque eles não fizeram nenhuma das atividades que foram encaminhadas. Quer dizer, não seria hora dos pais dar a orientação, o teu currículo pode ter isso, mas o teu conhecimento pode ser abastecido dessa forma. Olha, Chaves, eu tenho 2 filhos, né? Você acabou de conhecê-los pessoalmente, né? O Vitor tem 13 anos e a Sofia tem 8 anos. Ambos estão, desde que começou essa crise, nessa tocada de aulas online, né? À distância. Eu só tenho a agradecer o esforço que meus filhos estudam em escolas diferentes. Então, os professores, a equipe pedagógica tem feito um esforço absurdo para trazer o máximo de informação dentro daquele ambiente. Mas é inegável que se não tiver a participação direta, interferência direta, assistência direta dos pais, mesmo que não integral, mas acompanhando pelo menos em algum momento do dia, nós temos o hábito lá em casa de, em algum momento do dia, discutir sobre o que foi estudado naquele dia, naquela aula, seja na hora do jantar, perguntas rápidas quando eu chego do trabalho em casa, às vezes por volta de 9 horas da noite eu estou chegando, a gente consegue trocar uma figurinha e jantamos juntos, né? Um momento muito importante da nossa casa, quando eu não tenho trabalho a fazer, jantamos juntos por volta de 9 horas da noite, e aí, por minutos, nós conversamos sobre isso. E aí, Vitor, o que você estudou? Sofia, o que você estudou? Estimulamos a fala, a oratória, fazemos algumas considerações até com relação à retórica deles. Isso é fomentado lá em casa desde sempre, né? Em casa somos todos comunicadores, a gente gosta disso, né? E não há dúvida, se você pensar que um adolescente de 13 anos e que uma menina de 8 anos vai fazer todas as atividades sozinha e que ela vai ter a capacidade de se adaptar a esse cenário, quando ontem ela estava dentro de uma sala de aula com uma professora utilizando de várias ferramentas, pessoalmente, explicando, pegando na mão, literalmente, que os professores fazem isso, um trabalho excepcional. Agora, o professor não está ali, ele não consegue fazer esse controle, esse estímulo aproximado. Conta muito com a disciplina consciente do aluno. Isso é muito complicado, você sabe disso, tem filhos também, sabe que determinadas idades ali, a gente tem que estar muito em cima, não vamos olhar para nossos filhos, vamos olhar para nós mesmos, né? O nosso nível de leitura, a nossa prática de atividade física, o nosso nível de entrega ao trabalho, se nós não desenvolvermos um músculo absurdo chamado disciplina, nós também fraquejamos, nós também perdemos performance. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, a interação família-escola, né? Pais, alunos e professores, ela deve estar muito forte, e o nível de entrega dos pais tem que ser maior do que nunca, porque o professor ele não está conseguindo utilizar as ferramentas que ele comumente utilizava para estimular os alunos. Vejo com preocupação essas últimas informações que a gente tem da performance, né, dos alunos, do como as atividades estão ficando pendentes, porque muitos estão desconsiderando, né, não estão presentes em aula, não estão fazendo as atividades propostas, e aí, na verdade, se eu fosse aconselhar é uma palavra bem delicada, né? Mas se fosse falar alguma coisa que lá em casa está dando certo e para alguns pais, de repente, que estão tendo dificuldade, é você
passar para o seu filho a responsabilidade de que ele está construindo, né? Ele está construindo a sua jornada, a construção do seu caminho, é ele que está fazendo, ele vai pagar caro por isso, né? A perda da base, do conhecimento. E faço aqui já um agradecimento especial vou puxar para São Bento primeiro, tá? Mas vejo esforço em Rio Negrinho, vejo esforço em Campo Alegre e nas cidades por onde a gente orbita. As secretarias de educação têm feito um esforço absurdo para equalizar essa questão. E os professores, eles foram formados e trabalhavam de uma forma que ela foi alterada drasticamente de uma hora para outra. Eles tiveram que ter uma capacidade, tiveram que implementar uma capacidade de adaptação na sua forma de trabalhar absurda. Porque, vamos lá, eu primeiro me fiz de coitado quando falei que a PM não tem a opção do home office, né? Ela teve que trabalhar, né? Por outro lado, o meu estilo de trabalho, a forma que eu trabalho também não foi alterada. Eu botei uma máscara, botei um pouco mais de cuidado na asepsia, mas continuei trabalhando da forma com que eu fui treinado, da forma com que eu já tenho experiência. E o professor, que muitas vezes dominava a sala de aula, dominava os alunos e executava um excelente trabalho em sala de aula, ele teve que virar um youtuber. De uma hora para outra, ele teve que se acostumar com uma câmera. Muitos professores não estavam habituados a essas ferramentas, a maioria não estava, né? Teve que se acostumar a falar para um aluno que ele não sabe se está ali efetivamente, né? Se importando com o que ele está falando. Teve que se ver à mercê da fiscalização daquele pai e daquela mãe que estão em casa ali observando a aula dele para criticar, porque tem o pai que está ali para ajudar. Mas a gente sabe que tem o pai que está ali só para ver o professor cometer, de repente, um erro de português na sua fala, uma gafe, um exercício, e faz aquela crítica que não ajuda em nada, na verdade. Então, eu acho, observo, como você muito bem falou, com delicadeza, o prejuízo que possamos ter ante a todo esse momento que estamos passando, momento de pandemia, momento de combate ao Covid, guerra política, muita polarização. Está forte. Forte e baixa, né? Exatamente. Mas, por outro lado, tenho aqui palmas para dar para os professores pela capacidade que tiveram de se reinventar, né, se adaptando. Eu tenho o meu sogro e a minha sogra, são professores aposentados. Ambos trabalharam em várias frentes. O meu sogro tanto estado quanto município, e a minha sogra município quanto particular. E nós conseguimos trocar muitas figurinhas ao longo dessa jornada. A Polícia Militar sempre foi muito próxima, né, das Secretarias de Educação, por causa da questão do PROERD, dos programas que nós implementamos também. E nós vemos o quão é volumoso a quantidade de problemas que o poder público, de uma forma geral, despeja na educação para a escola resolver, sabe? E é um trabalho que seria muito mais família do que escola, mas, faz um projeto, bota para uma Secretaria de Educação resolver, bota para um diretor resolver, vai captar recurso, bota, sabe? Então, assim, eu me compadeço muito dessa classe, porque vejo que eles têm realmente que fazer de muitos limões, né? Ou de poucos limões, muita limonada, né? E eles têm realmente que se reinventar, têm que usar de muita criatividade. E agora, mais uma vez, estão se superando, porque pelo menos o que eu vejo dos meus filhos e em São Bento, que a gente tem contato, o trabalho está sendo feito da melhor forma possível ante as dificuldades que são impostas a eles. Meio-dia 17, quando o senhor fala de essa situação do diálogo, do acompanhamento dos pais. Tem pais que estão nos ouvindo e já disseram lá do outro lado, mas para ele é fácil, né? Ele chega, tem vontade, não se cansou tanto. É um policial militar, que de vez em quando pega uma situação de assalto, que nem houve aí nessa semana em Rio Negrinho, do cara que roubou, atirou no vendedor de automóvel, inclusive, saiu fazendo assalto pela região. Perfeito. De vez em quando ele pega uma criança na idade, me perdoe falar, porque é uma realidade, na idade dos próprios filhos que sofreram violência doméstica, Sim. Sofreram agressão na rua, Violência sexual. Sofreram violência sexual, e aliás, esse é um problema que nós temos aqui em São Bento, e que nós vamos tratar aí estou ajeitando para conversar com alguém da Promotoria da Infância e da Juventude. Então, o policial absorve algumas cargas que, se você não só o policial, nós temos outros profissionais também que absorvem esse tipo de carga negativa, que se você não souber separar as coisas, absorver e processar aquilo, você chega em casa, você não quer nem ver a família.
Então você tem que ter um pouco assim daquela parte que o senhor já me deixou assim pistas claras, que é do acreditar numa força maior, que é acreditar num Deus que está acima realmente de todos os nossos projetos, desejos e coisas materiais? Chaves, o que eu vou te falar? Eu não gosto de supervalorizar as dificuldades da minha classe, dos policiais militares, em detrimento de outras. Eu lembro uma vez de conversar com um prefeito de Jaraguá do Sul, não vou citar o nome dele aqui, mas um grande amigo, conversando com ele, como é que está a prefeitura, não sei o quê, está complicado, eles estavam passando por uma fase bem difícil, e ele olhou para mim e disse, não, mas são desafios que a gente tem que superar, está todo mundo fazendo a sua parte, e todo mundo tem muito problema para resolver. Então, eu não vou supervalorizar aqui o fato de, eventualmente, na Polícia Militar, nós lidarmos com coisas realmente fora da rotina, né, da maioria das pessoas, das pessoas que trabalham ou com comércio, ou com indústria, ou prestação de serviço, porque realmente nós lidamos com situações diferentes, sim, lidamos, mas nós escolhemos isso, nós escolhemos lidar com essas situações. Então eu não posso trazer esse problema como uma desculpa para tratar mal ou com impaciência a minha família, que também, via de regra, eu escolhi. Eu fui abençoado, né, por Deus. Mas eu não tenho, para mim, a minha convicção, né, como aqui representa um batalhão, mas deixo à parte, né, o batalhão se comporta de forma laica, né, nós, assim como é o Brasil, né, nós respeitamos todo e qualquer tipo de crença, mas eu sim, ou a descrença, inclusive, né, respeitamos a descrença, né, eu acredito sim que tem muita coisa que é bênção pura. Eu gosto de acreditar, a única coisa que eu, geralmente, as coisas que eu mais peço, né, são saúde, a coisa que eu mais peço é saúde. Peço saúde, para poder exercer o livre-arbítrio da melhor forma possível. Mas acredito, né, para aquele pai, para aquela mãe, que de repente acha, para ele é fácil, né, pela formação que ele tem, a formação acadêmica, né, pela experiência que ele tem, cuidar de filhos é mais fácil, ou acostumado a exercer autoridade, a ser um líder, né, a ter ferramentas de liderança eficazes que fazem com que ele exerça um poder de convencimento melhor sobre seus filhos, né. Eu digo que todas as áreas da vida, todas elas, família, finanças, mente, espírito, físico, elas estão totalmente ligadas ao seu nível de entrega. A minha relação conjugal melhora constantemente porque a minha mulher é espetacularmente entregue a essa relação. Ela se propõe a ser cada dia uma esposa melhor. E eu me sinto obrigado, na verdade eu quero também fazer isso por ela, não é nem obrigação, né, mas a retribuição é natural. Mas eu quero também ser um marido melhor para ela, diariamente. Quero ser um ser humano melhor. Consequentemente, quero ser um pai melhor. Consequentemente, quero ser um profissional melhor. Quero cuidar melhor da cidade, das regiões onde a gente afeta diretamente com o nosso policiamento. Quero me sentir melhor fisicamente, para ter uma disposição, saúde. E aí essa construção diária, né, apostando, dividindo as áreas da vida, faz com que eu consiga separar bem o meu nível de performance profissional do meu nível de performance como pai, do meu nível de performance como marido, porque uma coisa, eu não posso daqui a pouco focar toda a atenção, todo o meu tempo na minha profissão e deixar um pilar família ruir. Mas dentro do pilar família, eu tenho que dividir a atenção. Casal, meu filho, minha filha, todos têm que ter um espaço ali. E as pessoas, às vezes, elas acham que isso demanda tempo. Eu não tenho tempo, a pessoa trabalha, às vezes, 10, 11 horas por dia, né, que é muitas vezes o que eu trabalho, às vezes trabalho um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas geralmente é a minha tocada, né, 10, 11 horas por dia. Faço atividade física, para isso eu acordo às 5 da manhã, para fazer atividade física, para poder treinar das 5h30 às 6h30, dou os meus treinamentos, e efetivamente o tempo disponível em termos de quantidade com os meus filhos, com a minha esposa, ele é curto. Porém, nós chamamos de tempo de qualidade. Às vezes um pai que para 10 minutos e olha para o olho do seu filho e se importa com o que ele tem para falar, escuta aquilo com o seu coração, pede a Deus luz para orientar ele da melhor forma possível e usa o seu dia para crescer também, para estar sempre buscando uma informação a mais, para devolver para o seu filho valor, né? Ele faz mais do que um pai que fica 6 horas cuidando dos filhos, mas cuidando, né? Enquanto o filho está ali no computador, ou com o smartphone na mão, com o celular, ou em casa assistindo
uma série na Netflix, o pai não tá nem aí, entendeu? A mãe não tá nem aí. Ficam 6, 7 horas juntos, mas não faz nada. Quantas pessoas que pegam férias e se entediam 2, 3 dias após as férias porque não sabe como lidar, né, com essa liberdade de tempo. Então, eu realmente sou um cara muito ocupado, porém busco, a duras penas, cada vez mais aperfeiçoar a divisão de atenção que eu dou para as áreas da vida e aumentar o meu nível de entrega para aqueles que realmente importam. O bacana nisso é que o retorno é imediato, né? Mesmo com as... por favor, não entenda como um palavrão, né? Mas mesmo com as cagadas que a gente faz na vida, né? Que não são poucas. Eu ia falar que não são poucas, né? Com as vezes que a gente desce o nível e não sabe explicar por que a gente vai tão fundo e tão baixo e faz esse tipo de coisa com nós mesmos, né? Só me restou ter a certeza, né, que tem alguém maior olhando por mim, olhando pela minha família, me abençoando, me iluminando, fazendo com que aqueles que estão do nosso lado nos perdoassem e a gente continuasse tendo essa experiência maravilhosa chamada vida para evoluir, para também olhar para quem deslizou também, como nós no passado deslizamos, e poder também perdoar essas pessoas e ter compreensão e compaixão e poder estender a mão e dizer, não, eu sei, eu imagino ou presumo que você esteja passando por um inferno na Terra, mas tem alguém aqui que pode te ajudar. Eu acho que essa é a minha certeza, que tem alguém olhando por mim, tem alguém olhando por nós, porque muita coisa que ficaria ao acaso, no meu caso, na minha vida, o resultado seria trágico. E veio aquela mão e falou, não, mais uma vez, mais uma chance. Vamos junto. Vamos de novo, tamo junto. Pra gente finalizar esse primeiro bloco, já são 12:25, passa muito rápido aqui, sempre as entrevistas, principalmente quando é uma conversa boa, né? Eu vi que o Vitor, como é o nome da sua menina? A Sofia. Sofia. Tem uma proximidade bacana com o comandante, com a sua esposa. Assim, publicamente a gente vê, nossa, que coisa bacana aqui. Mas tem aquele momento, # tá de castigo? Claro, pô. A mão que afaga é a mesma, que dá a pressão, né? Eu consegui, eu não criminalizo, sabe? E nem discrimino o pai que teve que usar de uma eventual agressão física contra um filho ou uma filha, dependendo da situação, e estrategicamente o fez, né? Eu não recrimino isso. Tanto que a minha esposa deu uns tapas, né? Uns tapas no meu filho, deu uns tapas na minha filha. Nada demais. Eu brinco, né? Minha mãe não vai estar me ouvindo agora, né? A Dona Maria. Mas ela mora em Florianópolis, né? Meus pais, né? Meu pai também nunca, episodicamente, ele encostava na gente. A gente aprontava muito. Mas a Dona Maria era severa. A Dona Maria, o relho, literalmente o relho comia, né? E ela, um dia, quando ela já tinha passado dos 70 anos, né? Ela chorava, estava emotiva e pedia perdão por ter me batido daquele jeito. E eu falava, não, mãe, bateu pouco. Bateu pouco, né? Bateu pouco. Se hoje eu tenho a disciplina, a resiliência que eu tenho, a capacidade de implementar esforço, né, em detrimento do talento, se eu tenho a capacidade de olhar para pessoas com compaixão, foi porque eu fui devidamente educado, devidamente repreendido, resgatado, amparado, de várias formas. E ela fez o melhor que ela podia, não tem dúvidas alguma, né? Só tenho a agradecer. Com meus filhos, eu nunca precisei, né, levantar a mão. E num combinado claro com minha esposa, né, eu falei, olha, eu sou faixa preta de karatê, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho uma graduação de Muay Thai também, a nível de instrutor. Pratiquei várias artes marciais, ainda hoje pratico, né? Sou instrutor de tiro, faço musculação, sabe? Minha vida foi toda voltada para o combate, corpo a corpo, para esse enfrentamento, para subjugar uma pessoa agressiva, descontrolada e etc. Eu não consigo encostar num filho, numa filha, eu não consigo, eu vejo aquilo, para mim não dá, mesmo didaticamente não consigo. Talvez um tapinha na mão eu consiga, não consigo, isso ficou para minha mulher. Agora, os sermões, os castigos, inclusive castigos daí de cerceamento, né, de não, você perdeu o telefone por tantos dias, você perdeu acesso à internet por tantos dias, você vai fazer tal.
e com um desdobramento de missões ali árduas para eles, uns bons dias, assim, isso a gente sempre fez, até porque é missão da família, formar o bom cidadão, pautado em valores. A escola tem várias obrigações, a polícia tem várias obrigações, os hospitais têm várias obrigações, mas os valores, as virtudes, as qualidades do indivíduo é missão da família. Eu tenho que explicar para o meu filho e para a minha filha como é que ele lida com finanças, que ele tem que gastar menos do que ele ganha, que ele tem que poupar uma parte do que ele ganha sempre, né, para criar uma independência financeira no futuro, para que ele não possa depender de ninguém, para que ele não seja um marisco, como a gente fala na Grande Florianópolis, ali sugando a pedra, né, ou um carrapato, né, que é mais fácil de... para que ele tenha condições de abrir mão de um pouco de conforto, abrir mão de um pouco de luxo, para que ele possa efetivamente fazer o seu papel livre como cidadão. É missão da família dizer que a disciplina, o esforço, vence o talento. E, se o filho tiver talento, fomente a disciplina em cima daquilo que ele tem talento. Ótimo, ele vai brilhar, vai voar. É missão da família ensinar a fomentar o hábito da leitura. É missão da família contaminar pelo exemplo. É missão da família. Eu quero que meu filho se alimente bem, meu filho está fora do peso, meu filho tem uma série de problemas, ele só come porcaria, mas o que você, pai e mãe, comem em casa? Né? E não vejo problema nenhum, do pai e da mãe reconhecer fraquezas, reconhecer limitações, contar as tragédias que cometeu ao longo de sua jornada, abrir a carta para os filhos e falar, olha, infelizmente o teu pai e a tua mãe só chegaram até aqui, mas você tem condições de ir mais longe. O meu pai me educou muito assim. Meu pai, apesar de ter ido fantástico, né? Ele falava, meu filho, eu fui um cara pouco ousado, mas ouse mais, arrisque mais, o tempo voa, você pode. Ele falava, olha, eu não sou... às vezes ele vinha para me procurar e falava, eu não sou o cara adequado para te falar o que fazer nessa situação, mas eu posso te falar o que não fazer, porque eu fiz errado aqui. E eu posso te falar o que isso acontece quando a gente faz errado. Então, meu pai fumava, né? Fumou dos 18 aos 40 anos, 4 carteiras de cigarro por dia. Todas as fotos da nossa infância eram com meu pai com cigarro na mão, tinha cinzeiro em tudo quanto era lugar da casa. E dormia com cigarro, daquele jeito, né? E depois, com 40 anos, ele deu um estalo, ele parou, ele não usou adesivo, nada, ele parou de fumar literalmente, começou a correr, fazer musculação. As primeiras 2 semanas ele queria derrubar a casa, né? O nível de irritação dele. E ele confessa que até hoje, ele tem 72 anos, até hoje, ele ainda sonha que ele está fumando. São 32 anos pós-parar, como vício é uma maldição. Então ele brincava muito com a gente sobre isso, né? Ele falava, olha, eu não sei o que tem aqui cientificamente falando a respeito da nicotina, o que ela faz no cérebro, mas eu sei que se experimentar, a possibilidade de ficar ali é grande, o troço é diabólico. Ele falava isso pra gente. E a gente levou isso para todas as vicissitudes, né? E hoje, lá em casa todos, graças a Deus, né, conseguimos desenvolver uma tampa, né? Uma tampa para muita coisa. Porque o vício ele pode aparecer em várias situações, vai muito além de uma substância que se ingere ou que se fuma, ele pode aparecer em vários comportamentos, inclusive, né? E ainda hoje, eu como ser humano, reconheço que eu luto sobre várias questões comportamentais que a gente tem que melhorar. É isso. Muito bem, 12h32. Eu vou fazer aqui uma parada. Depois fiquei pensando aqui na psicologia da nossa mãe, do nosso pai, quando o senhor falou do Heiler. Foram os primeiros psicólogos que nós conhecemos, né? O Heiler, a vara de marmelo. O chinelo, né? O chinelo, que às vezes tinha aquele preguinho atravessado. Aquela vaela que não erra, né? Exatamente. A mira de mãe é melhor, né? As mães, elas são todas snipers, né? Elas arremessam e vai. Pois é, e agora foi aprovada essa semana aí uma lei sobre as fake news, né? Está aprovado mais ou menos, está em debate ainda, tem que ir para... parece que vai passar agora pelo Senado ou pela Câmara, não estou bem certo ainda. Mas disse que a mãe foi a que criou a fake news. Não, vem aqui que eu não vou te bater. O cara chegava perto, não tinha jeito. Mas era por merecimento. A Rede Vizinha ela acabou suprindo uma lacuna que nós tínhamos, que era aquela teia de informações que a gente precisa da comunidade. Então, nós tínhamos muita dificuldade de nos inserir em todos os bairros. Sempre tem aquele bairro que é mais solícito, que procura mais a polícia militar, que já se organizava através de consegues, que já buscava, né, esse entrelace. Porém, as pessoas hoje estão muito ligadas ao digital.
o WhatsApp ele tomou conta. E a polícia parou de resistir à tecnologia e começou a trabalhar junto com a inovação. Está chegando um aplicativo novo, está chegando uma rede social nova, a polícia já está trabalhando com isso. Hoje temos Instagram, temos Facebook, inclusive convido a todos para seguir aqui as mídias sociais do 23º Batalhão, né? O Facebook, botando ali 23 BPM, vai localizar, e o Instagram, PMSC, São Bento do Sul, 23 BPM, vai localizar também. A gente fica muito feliz, ali a gente posta informações o tempo todo para instruir a população e, principalmente, mais do que instruir, ter um canal aberto, né, de contato com a comunidade. E a rede de vizinho, ela potencializou demais o nosso serviço, facilitou demais o nosso serviço. Por quê? Nós tínhamos, eventualmente, uma rua, um bairro, uma pequena localidade, onde grande parte das pessoas se conheciam, mas não se falavam. É uma característica da nossa região, a gente sabe disso, né? Às vezes você conhece o seu vizinho, mas você não tem uma ligação afetiva com ele, não se encontra, não fazem um churrasco junto, você sabe quem ele é. Só que faltava um mecanismo para solidarizar esses vizinhos. Olha, eu não quero estar trazendo o meu vizinho para minha casa para discutir, não quero, mas o WhatsApp ele tornou isso fácil, é impessoal, e as pessoas se encorajam a informar, olha, tem um carro aqui na minha rua, tarará, tarará, tarará. Antes de acionar a polícia, esse filtro já é feito. O outro vizinho já, não, fica tranquilo. É o carro do namorado da minha filha. Eles começaram a namorar há pouco tempo. Toda a comunidade já fica tranquila. Da mesma forma, o contrário também ocorre. Olha, tem um carro estacionado aqui há 2 horas, ou circulando assim, ele veio ontem, alguém sabe? Não sei. Daqui a pouco, todos eles se comunicam rapidamente através do WhatsApp. Há a confirmação de que ninguém sabe o porquê aquele carro suspeito está rodando lentamente, observando dentro das casas. Pode ser alguém olhando o terreno, olhando o imóvel? Pode, mas às vezes não. E aí essas pessoas se encorajam, acionam a polícia, que pode ser acionada não só através do 190, pode ser acionada também através do aplicativo PMSC Cidadão, pode ser baixado, tanto na Play Store quanto na Apple Store. E aciona, e a guarnição vai para uma situação específica, já filtrada pela comunidade. Por que isso é importante? Que a comunidade filtre os acionamentos que ela faz para a PM. Nós temos poucas guarnições. As guarnições que nós temos, elas são suficientes para garantir o nosso atual estado de segurança pública? São. Estão fazendo um excelente trabalho, estamos trabalhando com tecnologia, estamos trabalhando com alto nível de entrega, profissionalismo, instrução, interação com a comunidade. Porém, se cada pessoa que suspeitar de alguma situação ligar para o 190, nós não conseguiríamos atender toda essa demanda. Então a rede de vizinho ela veio para fechar isso aí. Outra coisa que acontece, quando há uma rede de vizinhos bem estabelecida naquele local, onde as pessoas, por mais que elas não desenvolvam a amizade, mas se solidarizem pela segurança uns dos outros, porque entendem que se o mal se instaurar ali, vai afetar invariavelmente a todos. Então eles têm que ter essa visão, e naturalmente as pessoas têm, né? Aquela história de, não, o meu vizinho de 2 casas aqui, ele é traficante, ou ele tem um desmanche de carros, ou ele de vez em quando ele vem estranho, ele comete assaltos e volta para cá, mas ele não mexe com a gente, não tem problema. Ele não mexe com você até quando? Até quando você não é um problema? Até quando uma quadrilha não vai querer acertar contas e encher a casa dele de tiro por causa de dívida, e essas balas perdidas não vão acertar a sua casa ou o seu filho que está brincando na rua? Até quando uma perseguição policial não vai desembocar ali e o efeito colateral dessa perseguição não pode afetar você? Então, a gente fica muito feliz porque as pessoas entenderam isso. Então, elas nos procuram para formar as redes, elas nos procuram tanto através do aplicativo quanto nos procurando no batalhão mesmo, ligando no telefone do batalhão ou nos visitando no batalhão. Nós gostamos muito de receber as pessoas no batalhão. E lá elas são orientadas, e isso trouxe para o batalhão um filtro muito positivo, uma proximidade com a comunidade, e uma coisa que é bacana, né? O cidadão ele não precisa se envolver muito. Ele basta ele interagir, o que ele observar, os olhos dele são suficientes para a gente, é muito mais valioso do que uma câmera de vídeo monitoramento, os olhos do cidadão, o filtro que ele tem a nível de percepção, e depois o reportar, ou não. Porque ele pode estar vendo uma situação de normalidade, que o vizinho está achando que é problema, mas ele acha que ele sabe que não é problema, ele mesmo avisa o vizinho e aquilo não é reportado à polícia. Eles fizeram esse filtro. Ou reportar porque identifica que é uma situação diferente, onde nós não temos uma câmera de vídeo monitoramento, onde uma viatura não vai estar passando, e não é positivo para uma cidade o estado policialesco, aquela coisa de um policial em cada esquina. Não é positivo. Eu sou um defensor de liberdades, então eu defendo o armamento civil,
eu defendo a liberdade de expressão, de imprensa, não tenho problema nenhum com críticas. Quando alguém entra na nossa rede social e achincalha o batalhão, porque a guarnição, a gente não acha nada, a gente procura responder, o único filtro que a gente faz é se a pessoa não é suspeita, né? Que às vezes ele é um marginal, na verdade, é um reincidente, ele está ali para fazer ele está com um perfil, um fake, nem nós consideramos esse comentário, mas um cidadão de bem que nos critique, ele é considerado, e nós ficamos muito felizes, nós crescemos com a crítica, tá? E a Rede de Vizinhos, ela aumentou em muito a nossa capacidade de responder assertivamente à comunidade. Muito bem, meio-dia, 42 minutos, já é do comercial, mas vou fazer mais uma pergunta para o senhor, ainda sobre a Rede de Vizinhos. Como se organiza, de repente, a Rua Carlos First, Serra Alta não tem Rede de Vizinhos? De que forma se organizar para isso? O ideal é que eles identifiquem um responsável, que eles conversem entre si, identifiquem um número de pessoas, realmente, que já haja, né, o contato com um número considerável de pessoas daquela localidade interessadas e procurem o batalhão. O cadastro, ele já está sendo viável através do aplicativo PMC Cidadão. A gente não vai negar que nos últimos dias não ficou tão bom, né? A gente sabe que o aplicativo está em fase de implantação, estão fazendo melhorias constantes no aplicativo, mas a melhor forma que a gente acha ainda é identificar um responsável, já uma espécie de líder, alguém que vai ser o primeiro, o cabeça, que ele vai ser responsável por cooptar os demais interessados de sua vizinhança, e ele procure o batalhão, primeiro uma ligação já é suficiente, depois para a gente passar para ele os cadastros, os trâmites, as fichas de preenchimento, é que isso tudo num curto espaço de tempo vai ser absorvido pelo aplicativo, PMSC Cidadão. E já é possível fazer? Já é possível fazer, mas a gente percebeu que essa semana oscilou um pouco, não foi como nós queríamos em termos de praticidade e funcionalidade. Apesar de ser intuitivo, fácil e acessível, não foi como gostaríamos, a gente esperava que fosse um pouco melhor. Então, agora, atualmente, se quiser, nos procure no batalhão ou ligue no batalhão para pegar informações, e é muito simples. O programa 60 Minutos vai trazer todos os sábados uma entrevista de interesse da comunidade, vai até às 13 horas. O comandante João Carlos Cusi, tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, está aqui gentilmente conversando com a gente. Mais uma conversa do que uma entrevista, né? Porque a gente... É bacana quando você se sente na liberdade até de falar de alguns assuntos assim. Tem alguns assuntos, e eu prego assim, sabe, comandante? Tem alguns assuntos polêmicos que nem sempre é interessante a gente tratar aqui no rádio. Outro dia teve uma pessoa que me ligou aqui ao meio-dia, não, tu tem que falar, que tu tem que resolver, porque negócio de som alto. Porque a polícia vem, aí leva aí o 3 em 1, o cara vai lá e compra uma caixinha de 80 centímetros, a polícia vem e leva, o cara compra uma de 1 metro, né? Mas é interessante saber que aquele tal do termo circunstanciado, né? O cidadão que afronta aí o vizinho, tem vizinho também que se incomoda por pouca coisa, mas enfim, mas quando ele realmente tem alguém incomodando, ele responde por aquilo, né? É bom saber que o cara se incomoda um pouco, né? Chaves, falar sobre perturbação do trabalho ou do sossego alheio, para a gente é muito tranquilo. Tá? É um problema gigantesco que a PM enfrenta há muitos anos e não conseguiu se dar uma solução adequada, porque há uma dissonância enorme entre os interesses das pessoas. Mas vamos lá, vamos tentar resumir aqui, né, mais ou menos a nossa dificuldade. Nós entendemos que uma pessoa que passou a semana inteira trabalhando, e aí ela quer dar uma relaxada na sexta-noite, no sábado, quer botar um sonzinho um pouco mais alto, ela gosta de uma música, ela quer tomar uma cervejinha, quer fazer uma carne, nós entendemos que essa pessoa tem esse direito. Ela está coberta desse direito. Só que, o que eu vou falar para aquele vizinho que é vigilante, que trabalhou a noite toda, ou o dia inteiro, e naquela hora ele está precisando descansar, porque no outro dia ele inicia o trabalho dele num horário não ortodoxo, num horário diferente das pessoas. A gente sabe que grande parte das pessoas segue um horário de trabalho padrão, né, entre o horário de comércio, o horário da indústria, um horário comercial, digamos assim. Grande parte das pessoas. Mas existe sim uma quantidade de pessoas que não seguem esse horário. Existem as pessoas que têm que trabalhar à noite, de madrugada. Hoje muita gente está no online, e às vezes está no online para formar uma renda complementar, está confeccionando conteúdo, é afiliado de Hotmart, vendendo alguma coisa. Essa pessoa às vezes está
se concentrando, ou está trazendo trabalho trazendo trabalho para casa porque estava com muita demanda e quer garantir o seu emprego, está ali sexta-feira à noite, tentando se concentrar, tentando produzir, pensando no seu sustento, pensando nos seus familiares, e o vizinho do lado resolveu se passar um pouco nos seus festejos ali e não permite que aquela pessoa trabalhe em casa ou descanse para a sua próxima jornada. Esse é um aspecto da perturbação. O outro aspecto da perturbação, alunos, estudantes. Às vezes um estudante, numa fase delicada, ele precisa se concentrar para uma prova, e o vizinho do lado está fazendo festa, ele não consegue, está se preparando para um concurso público, não consegue se preparar, porque aquele vizinho que estava também querendo extravasar, querendo fazer sua festa, não respeitou esse limite. Nós entendemos que é difícil para uma residência que não tenha grandes condições financeiras fazer um tratamento acústico naquele local. Nós entendemos que existe o vizinho chato, sendo bem direto, que por causa de um violãozinho, às vezes ele já aciona a polícia. Nós temos os problemas, por exemplo, dos cultos afro-ameríndios, né? Ou das igrejas evangélicas ou carismáticas mais fervorosas, que tem banda ou que tem atabaque, e que isso acaba... Muita gente gosta, muita gente se perturba. É sempre um problema. A perturbação para nós é um problemão. Agora, o que eu acho que todos nós podemos evoluir muito, a primeira reflexão que deveríamos fazer, será que essa minha diversão está afetando negativamente alguém? Será que esse meu momento, essa minha martelada está afetando alguém? Se não está, ótimo, continue. E se está afetando, será que bater na porta do vizinho, ô vizinho, tudo bem? Aniversário da minha filha, ela está fazendo 15 anos, a gente queria fazer uma festinha um pouco maior. Eu sei que nós não temos amizade aqui, ver meus familiares, teria compreensão, a gente vai, eu acho que, entrar na madrugada, vai incomodar um pouco, eu sei disso, uma vez no ano, ou algo do gênero, né? Aquele respeito, aquela coisa de se abaixar um pouquinho e falar com o vizinho, olha, eu sei que vai atrapalhar, o senhor compreenderia? Mas se você tem um vizinho inflexível, porque ele tem o direito de não compreender, ele tem o direito de falar o seguinte, olha, eu trabalho de tal a tal hora, ou olha, nessa hora é a única hora que eu tenho para ver um filme, porque eu trabalho em 2 empregos, ou em 3 empregos, entendeu? E essa é a única hora que eu tenho para relaxar ou para ficar com meus filhos, então eu não quero tolerar essa tua festa em nenhum momento, eu não tolero isso me perturba mesmo. Então, a pessoa que precisa muito dessa celebração, dessa festa, que ela comece também a procurar locais apropriados para isso. Que ela repense o local onde ela mora. Você é livre, né? Você pode alocar uma residência num local mais distante, ou construir, ou comprar, né? Se você morar, escolher, alterar o seu local de residência. As pessoas, às vezes, elas resolvem enfrentar uma jornada mesmo, um cabo de guerra ali, porque o vizinho ele gosta de fazer um churrasco no final de semana e eu odeio aquilo, eu nunca falo com ele, vou chamando a polícia para resolver. E sim, a polícia vai até o local. Primeiro nós vamos orientar, depois nós vamos, apesar de ser, não sei se, provavelmente tem algum ouvinte que é operador do direito, né, formado em direito, um advogado, alguém da área, a ação pública incondicionada, né, que é a ação pertinente para o crime de perturbação do trabalho do sossego, ou perturbação do trabalho ou descanso, né, sossego, ela, em tese, ela não caberia, ninguém precisaria representar contra, né? Só constatando a perturbação nós já poderíamos fazer o procedimento. Porém, existem jurisprudências no sentido de que isso deve ser, a perturbação ela deve ser comprovada. Então a gente vai precisar falar com 1 ou 2 testemunhas, infelizmente, vai causar um desconforto, sim. Não é o que a gente queria, não. Nós não queríamos nem atender esse tipo de ocorrência. Tem gente que acha que a polícia tem prazer em atender uma ocorrência dessa e recolher o som e lavrar o TC. Não temos prazer nenhum nisso. Pelo contrário. O que eu queria era poder orientar a todos, não fazer nenhum tipo de procedimento ilegal, só registrar. E para aqueles que são contumazes, os reincidentes, aí eu queria muito mais. Queria que eles tomassem uma multa pesada, queria que a gente pudesse destruir o som deles. Juro que eu queria, porque tem gente que não entende a questão da boa educação. Porém, o que a gente vê, via de regra, é falta de comunicação entre pessoas. Se as pessoas se comunicassem, se fossem respeitosas umas com as outras, a pessoa que fez a festa poderia fazer a sua festinha, poderia se estender um pouco mais sem ter problemas com a polícia ou com o vizinho. O vizinho que
vai ser perturbado invariavelmente, ele poderia ser um pouquinho mais compreensivo, porque é um momento episódico, ele se compadeceria com aquele momento também e todos viveríamos em harmonia. Mas eu sei que é difícil e para isso a polícia está ali para equilibrar essas questões. A gente só faz o apelo para que as pessoas se comuniquem mais, conversem mais. A maior parte das coisas seriam resolvidas com conversa. E se elas não forem resolvidas com conversa, sim, nós vamos lá fazer o nosso trabalho. Não com nenhum tipo de prazer. Não há prazer em atender o coisa de perturbação. A gente gosta de outra coisa. Tanto que vocês vão lá na primeira vez orientar, né? Sempre, sempre. A gente gosta de combater o mal. O sociopata, o psicopata, aquele cara realmente que está na sociedade por um problema. Ele precisa ser parado. Nós gostamos. Nós treinamos para isso. A perturbação não, são pessoas de bem que acabaram, né, passando um pouco ali, virou bagunça, está perturbando alguém, etc. Ou alguém incompreendeu um momento festivo de outra pessoa, entendeu? Então não é uma ocorrência que nós gostamos, mas é assim que tem que ser para que haja o equilíbrio. Muito bem, meio-dia, voa o tempo, Kiko. Voa o tempo. Só vou ler algumas mensagens aqui. Parabéns pelo programa e pela escolha do entrevistado. Assuntos relevantes para toda a comunidade e ditas com respostas claras, bem explanadas. Olha, a pessoa que se manifestou aqui é alguém que quase não emite opinião dessa forma, que é a minha esposa. Opa, é uma falta. Obrigado. Deus abençoe. Outra aqui, boa tarde, Luzardi. Queria perguntar ao comandante qual é o valor da multa no que diz respeito à perturbação do sossego. Não, eu respondo. Não tem. Na verdade, a perturbação do sossego ela é considerada um delito menor, né? Então o termo circunstanciado é lavrado e depois isso é arbitrado, é feita nós chamamos de transação penal, né? O Ministério Público em contato com o Judiciário, eles ali na hora avaliam uma série de questões para passar o que seria a pena, né? A transação penal ela evita a pena, né? E a negociação que se faz ali, se cobra-se um valor ou se faz algum acordo no sentido de penalizar o infrator, mas não há um valor estipulado. Mas eu te digo que só mão de obra que dá, viu? Ter que foi marcada a audiência para as 15 horas no fórum, em São Bento do Sul. Pô, mas é meu horário de trabalho, meu patrão já está meio na bronca, porque essa pandemia está no prejuízo, aí tu vai sair, né? Não, é um transtorno absurdo. Claro, aí chega lá, é para ser atendido às 15 horas. Deu um BO já na audiência anterior, já passou da hora, vai ser atendido às 15h40, 16 horas. Só tem transtorno, só tem prejuízo. Outra aqui, boa tarde, Chaves, parabéns pela entrevista, mostra um profissional, uma pessoa que é pai, filho, esposo, que falha também como qualquer ser humano, mas que acerta muito. Enfim, é um ser humano. Parabéns pela forma também de conduzir a entrevista. Abraços a Rosemarie Cândido. Nossa ex-secretária de Educação. Valeu, Rosemarie. Obrigado. Comandante, olha só, 12h56 e meio. Como é que é o nome da sua esposa? Michele. Dona Michele também, ela está aqui. Está no carro ouvindo, né? Tá ali, tá ouvindo. Tá ouvindo aqui, eu quero pra agradecer. Pra ver se eu não falo nada, né? Chega ali, chibata já nas costas ali. Aí tem que prestar conta, né? Da próxima vez tu vai... Cuida com isso. É o amor da minha vida, ela só me ajuda, ela só me... que bom. Só me projeta. Pois a gente tem só um pouquinho. A gente tem só 3 minutos aqui, mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer, comandante. Respondo rápido, então. A primeira aqui, a Elise Habli, a esposa do meu amigo Inácio, ouvinte assíduo aqui, ela está dizendo parabéns pela entrevista. Obrigado. E o comandante vai voltar outras vezes aqui, porque é um assunto que eu preciso levar cada vez mais informações para a comunidade. À disposição. Bem sucinto assim, a pandemia revelou aí dificuldades para mulheres que continuam apanhando em casa, infelizmente. Aqui em São Bento, qual a realidade? São Bento, Campo Alegre e Negrinho. Olha, é inegável que existe, em praticamente todo o bairro. Isso é uma coisa sinistra, silenciosa, difícil de lidar. Para isso nós temos especificamente a Rede Catarina. A gente pensa que se você está sendo alvo de violência doméstica, se o inimigo mora ao seu lado, né, e você está se sentindo literalmente tolhida, escravizada economicamente ou fisicamente, nos procure. Tá? O aplicativo PMC Cidadão pode ser uma alternativa interessante para você. Tem botão de pânico. Nós vamos tratar o caso com o máximo de discrição possível. Saiba que pode contar com os encaminhamentos que nós vamos fazer também, tá? A nível de tudo, tá? De tudo. Assistência psicológica e até profissional nós conseguimos aí
através da parceria que a gente tem com o Poder Público Municipal, um trabalho excepcional que a nossa Prefeitura faz. A própria Polícia Civil está bem atenta a isso também e bem solidária, fazendo um excelente trabalho. Então, todos estão imbuídos no combate à violência doméstica. E se você é alvo disso, eu sei que é difícil quebrar essa barreira, mas nos procure. Tá? Nos procure. A gente vai fazer o possível para lhe ajudar. 190, tem mais algum outro? 190, o telefone do próprio batalhão mesmo, através das redes sociais, tá? Nós vamos responder discretamente, você pode ficar tranquilo. E se não quiser acionar nada para não deixar nenhum tipo de rastro, pode passar no batalhão ou pode abordar um policial na rua, que ele também vai saber lhe orientar. Temos um minuto para dizer muito obrigado. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com o senhor. Um prazer a você, ouvinte, aqui. O programa que a gente começou hoje, se Deus quiser, vai para frente. E o senhor sabe, né? Seria redundância, mas eu às vezes preciso tocar na tecla. As portas estão abertas aqui para quando o senhor precisar informar a população. É um canal de comunicação que também atua como defesa civil e dessa forma está à disposição da PM também. Chaves, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que és, pelo profissionalismo com que exerce a tua profissão, pela Rádio São Bento, trabalho sério, importante que faz na nossa região, levando informações valiosas para todos os cantos, né, da nossa cidade, da nossa região. Em agradecendo vocês, eu gostaria de dizer que me sinto honrado de estar aqui, feliz de estar aqui, agradecer a todo o meu efetivo, tá? Todos os policiais militares do 23º Batalhão que ladeiam comigo dia a dia. Estamos passando por mais uma crise, é o que a gente mais faz, superar crises, né? Nossa capacidade de levar pancada, nossa resiliência, ela é absurda, é o que nos destaca. Nós não vamos deixar ninguém na mão, o que depender da gente. Tá? Parabéns ao cidadão são-bentense, rio-negrinhense, campo-alegrense, por ser quem vocês são, por se esforçar, por viverem pautados no trabalho, na família, por contarem e ajudarem a Polícia Militar. É por isso que nós temos esse cenário diferenciado, índices de primeiro mundo, que fazem com que a qualidade de vida da nossa região seja diferenciada. Muito obrigado. E a gente volta no sábado próximo, dia 11, com mais uma grande entrevista aqui no programa 60 Minutos. Fiquem com Deus, uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e que a luz do Espírito Santo nos guie para dias melhores.